Olá, tudo bom, professor Valber? Tudo certo. Seja muito bem-vindo ao podcast. Vai começar agora o Entre Direitos. O Entre Direitos é uma produção do estúdio Lex Media, com o conhecimento jurídico se encontra com a vida, com as ideias, com o humano. Este é o segundo episódio da primeira temporada e o tema de hoje interessa tanto as pessoas que atuam na área do direito, como aquelas pessoas que têm curiosidade para saber de um assunto que é tão importante. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os bastidores da advocacia previdenciária. O que acontece por trás desse processo, como são essas decisões, os desafios. Ora, os bastidores que poucas pessoas conhecem, né? E para começar com a gente hoje, nós temos aqui um professor da casa, que é o professor Valber. Professor Valber, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Entre Direitos. É uma alegria para a gente estar recebendo o senhor aí e ter aceitado o nosso convite. Antes do senhor se apresentar, eu quero já lançar para o senhor uma pergunta. Primeiro, quem é você entre direitos? Fala um pouquinho para a gente. Eu sou advogado. Sim. A minha primeira referência é ser advogado, porque no direito a gente luta por uma igualdade e o advogado tem esse papel fundamental. Essencial, né, professor? Essencial. E tem algumas representatividades. Sou coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário aqui no estado do Espírito Santo. Fui presidente da Comissão de Direito Previdenciário até ano passado, até outubro do ano passado. Presidente da onde, professor? Da Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Estado Da do Espírito OAB. Santo. E de um instituto você é coordenador? Sou coordenador. Como é que é o nome do instituto? Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Como é que é a sigla? O apelido IBDP. 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 Quem Ótimo. quiser procurar referência, IBDP é um instituto hoje reconhecido nacionalmente. Na América Latina é uma das referências em direito previdenciário. Nossa, um avanço então. É um avanço e recomendo quem até atua na área a fazer parte do IBDP e procurar saber. No próprio site do IBDP tem notícias previdenciárias, então é bem bacana você estar nesse meio para conhecimento. E quando você me fez o convite, é muito emocionante para mim falar de direito previdenciário, que eu acho que eu nunca te falei isso. Estou pronto para ouvir, me fala. Eu com 15 para 16 anos, eu era fileiro da INSS. Fileiro? Fileiro. Já ouviu essa expressão, fileiro? Não, me conta isso. Fileiro. Gostei já, fileiro. O que significa? A gente vem de uma situação muito difícil financeira. Uhum. E esse era um recurso para eu ganhar R$20 para levar para dentro de casa, e ficava eu e minha mãe. Ganhava R$20? R$20. A gente dormia na fila do INSS. Eu ia para lá. Mas para quê? Você dormia? Você guardava vaga, professor? É isso, Valber? Vamos lá. Vamos organizar. Vamos organizar isso. Eu comecei a. Emocionante. Eu comecei a ter emocionante isso. Comecei a ter um desejo de trabalhar no escritório. Eu com 15 para 16 anos já tinha vendido jornal, trabalhado na rua, já tinha enfrentado algumas dificuldades e comecei e entrei em um determinado escritório em Cachoeira de Itapemirim, e ali eu limpava o chão, abria o escritório e realizava esse trabalho previdenciário. Uhum. E era comum ter a necessidade de ter a senha para dar entrada nos processos previdenciários. Só que a senha, a fila era gigantesca. Hoje... A fila que você diz, o pessoal que ficava lá. No INSS, na porta do INSS, a fila era gigantesca. Tipo, já de manhã, mais ou menos abriu o INSS, o horário de atendimento dele, vamos supor, era que horas? 7 horas. 7 da manhã ele abria. 7 horas. O pessoal já chegava antes. Eu chegava domingo, 3 horas da tarde. Domingo, 3 horas da tarde. Você chegava domingo, 3 horas da tarde. Para pegar a senha na segunda, 6 e você meia, entrava... 7 horas. Não, então deixa eu entender, deixa para nossa audiência entender, professor. Mas antes disso, peraí, me fala mais um pouquinho, me fala da sua qualificação profissional. Hoje você é professor da Faculdade de Direito? Hoje eu sou, com muito orgulho, professor da Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim. Em qual cadeira? Cadeira de Direito Previdenciário, onde eu me formei. Hoje eu tenho mestrado, tenho livro publicado em Direito Previdenciário. Qual o nome do livro, professor? A Proteção dos Trabalhadores Rurais.
Se você quiser falar dele depois, fique à vontade para falar, para divulgar, está à disposição se quiser falar agora também. Tá certo. E você está aqui dando aula enquanto docente há quanto tempo? Já vai para 8 anos, aproximadamente. Como o tempo passa, hein? Tempo passa. Eu tinha até um pouquinho mais de cabelo, mas agora... Aí, não sei se foi a sala de aula, eu acho que não, mas tem outros motivos. Né? Muito bom, muito bom. Tem outros motivos. E hoje eu tenho mestrado, jamais imaginava que eu pudesse chegar a ter um mestrado na minha vida. Realmente. E é uma vitória. Hoje, voltar à FDCI para contribuir com aqueles que estão se formando é um privilégio muito grande, que a gente, além do direito, a gente também ensina lições da vida. E é o nosso papel como professor. Esse encontro com o alunado, né? Tá ali com eles, trocar as ideias com os colegas, trocar ideias aqui no podcast Entre Direitos, é o que a gente faz melhor. E é um eterno professor. Você passa na rua, professor, aquela já grita do outro lado da rua, já... Eu falo que é o melhor título que a gente tem, que eu mais gosto me chama de professor. Para mim, é uma realização pessoal. Pessoas que já se formaram há 10 anos. Exato. Ah, professor, aí acaba revelando um pouco até da sua idade ali. E idade tem tudo a ver com direito previdenciário. Tudo a ver com direito previdenciário. É uma disciplina do direito que idade é, vamos dizer assim, requisito, né, professor? Quase, né? Para conseguir benefícios, para conseguir... enfim, benefícios de forma geral no direito previdenciário, já que você está falando de idade aí. Mas eu quero que o senhor volte para mim, me contando essa história do domingo que você chegava lá no INSS para pegar ficha, né? Senha. E para quê? Você pegava a senha para os outros, é isso? Para levar para o escritório, porque pagava uma outra pessoa para fazer. Eu assumi isso, porque eu precisava levar dinheiro para dentro de casa. Sim. E ganhava ali, eu não lembro se era 15 ou 20 reais por noite. Eu ia domingo, 3 horas da tarde. Ficha não, era por noite. Por noite. Eu ia domingo, 3 horas da tarde e pegava a senha no outro dia, na segunda, 6h30, 7 horas da manhã. E levava a senha, ou eu encontrava com alguém do próprio escritório, só lembrando aqui que eu falei que eu tinha 15 para 16 anos, ou seja... Alguém tinha que encontrar comigo que eu não tinha nem idade para pegar senha. Maravilha. Eu era menor de idade, Olha então isso. Não poderia nem estar ali. É verdade. Mas a necessidade faz essas coisas. É a realidade, né? E hoje trabalhar com direito previdenciário é viver disso, que muitos falavam comigo, você não consegue viver do direito, direito previdenciário demora. Hoje eu consigo viver disso. E eu tenho certeza que nessa nossa conversa eu vou contribuir também com quem está nos ouvindo, tanto advogado quanto algum segurado ou, em outra palavra, algum cidadão que tem alguma dúvida se está prestes a aposentar ou não e aonde procurar. Tem que fazer um planejamento, né? Se ainda não está prestes a aposentar, mas o que deve fazer. Também. A gente espera que hoje a gente consiga esclarecer algumas coisas nesse sentido. Bom, eu vou usar e abusar de você, professor, perguntando essas questões aí de planejamento sucessório, que é um tema que está muito em voga, mas daqui a pouco a gente fala disso. Nesse momento eu quero que você me faça, eu estou fazendo uma pergunta para todos os nossos convidados, professores convidados, uma pergunta padrão, que é relacionado ao que você entende, o que é direito para você. O que você sente de direito? A gente sabe que tem muitas definições. Eu estava falando com um convidado do episódio passado, ele sabe que a gente sabe que tem muitas decisões, mas o que eu quero saber é o que você, enquanto professor aqui, agora, nesse momento, o que você enxerga como direito. E fale isso para a nossa audiência. Direito tem um conceito antigo que é dar a cada um aquilo que é seu. Clássico, né? Que vem lá da Roma antiga. É um conceito clássico. E só que a gente vai um pouco mais além. O direito, para mim, uma filosofia de trabalho, é a busca por justiça. Maravilhoso isso. É isso. No âmbito do direito previdenciário, então, isso é importantíssimo, né? Dar dignidade àqueles que precisam dos benefícios previdenciários, por exemplo. Não é isso, professor? Isso vai ficar muito claro, Tiziano, quando a gente for conversar em algum momento aqui sobre algumas dificuldades de comprovação, algumas dificuldades de acesso as prestações previdenciárias, isso vai ficar um pouco mais claro o que é justiça
e o direito, como que isso é interligado dentro do direito previdenciário. Muito bom. Professor, vamos então já para as primeiras perguntas, a gente já começou aí acabando falando, né? Quero perguntar para você, para a nossa audiência poder entender de uma forma simples, tá? O que é o direito previdenciário? E aí eu já começo em uma outra pergunta. Por que o direito previdenciário ele é importante na sociedade? Eu acho que é um tema super relevante. Tem aspectos da historicidade, né? O direito previdenciário me parece, e você me corrija, professor, se eu estiver errado, ele não começa do nada, ele não nasce do nada, não é uma novidade de agora, né? Porque o direito previdenciário está relacionado também com vulneráveis, com pessoas que necessitam. Eu lembro, aqui, historicamente falando, que se teve notícia de uma lei lá na Europa, chamada de Lei dos Pobres. E foi talvez ali um dos primeiros resquícios legais, acho que salvo engano foi na Inglaterra, depois eu confirmo para vocês. E essa Lei dos Pobres buscava dar algum tipo de assistência a pessoas que estivessem em situação de miserabilidade. Mas ela fazia distinção, uma distinção inclusive de natureza moral. Não era todo pobre. Era o pobre, vamos dizer assim, o hipossuficiente limpinho, sabe? Pobres que se não se encaixavam, não recebiam o que eles entendiam como privilégio. Estou falando isso historicamente, né? Só fiz esse contexto para você dizer para a gente o que é o direito previdenciário, por que ele é importante, aonde ele está localizado, qual a relevância disso para a gente. Se você quiser falar um pouco de história também a respeito disso, fique à vontade, professor. Essa lei, inclusive, nos estudos, é um marco histórico da assistência social mundo. No mundo. E fazendo um recorte no Brasil, nós temos um marco histórico de 1500 com a Santa Casa de Misericórdia. Ali é um marco histórico no Brasil para assistência social. Então, o senhor está me dizendo da assistência social. Então, o direito previdenciário ele é maior. A gente está falando de um sistema de proteção maior, seria isso? Eu falo que o nome está errado, Tiziano. Entendi. O nome está errado. Por quê? Porque deveria ser direito da Seguridade Social. Da seguridade. Seguridade no caso de seguro, a ideia de seguro. Alguém que te dá, como a gente contrata um seguro de vida, como a gente contrata seguros acidentes, seria essa ideia de seguro. Seguridade Isso. É essa ideia de seguro? Não, seguridade não é ideia de seguro. Seguro, ela é uma ideia própria do INSS. Que alguns confundem até o S do INSS como seguridade, mas é seguro. Então seguro tem uma diferença social. Dos dois. Por que eu falei que o nome pode estar equivocado? Porque quando você fala assim, eu vou estudar direito previdenciário, você não estuda só o direito previdenciário, você estuda a saúde, você estuda a assistência e você estuda a previdência. Então você estuda os três pilares ali da seguridade dentro de uma disciplina de direito previdenciário. Como que isso surgiu na humanidade? Sim. Tem o reforço histórico, que foi lá quando a humanidade começou a se desenvolver, na consciência de poupar para o amanhã, na preocupação de alguma adversidade. E, historicamente, nós temos a Lei Eloy Chaves. Eloy Chaves. De 24 de janeiro de 1923. 23, olha só. Tem 102 anos. A Previdência, o direito previdenciário é um senhorzinho de 102 anos que está caminhando, tem hora que ele fica mais fraco, hora mais forte, e ele está caminhando. Rapidinho, só dando um spoiler sem dar spoiler. Hoje você acha, como é que está esse senhor? Está caminhando mais forte, mais fraco? Como é que está? Olha, ele deu uma queda boa. Deu, né? Então ele tá meio capenga ele agora. Tá meio capenga. Esse senhor tá meio capenga. Tá meio capenga. Mas aí continua falando comigo dessa lei que o senhor estava falando aí das questões históricas. Como que surge isso tudo no sistema brasileiro? Eloy Chaves era um deputado federal e fazendeiro na região de São Paulo. E ele, conhecedor das linhas férreas, ele apresentou uma proposta que foi trazida de fora, apresentada, já se discutia desde 1902, já iniciava a discussão de um sistema de proteção social no Brasil. E em 1923 foi aprovada a Lei Eloy Chaves, ele como conhecedor desse sistema da linha férrea, trouxe, e a primeira categoria que foi alcançada por essa proteção foram os ferroviários.
certamente acreditando que Eloy Chaves ele presenciou ali acidentes, ele presenciou muitas situações de dificuldade para com estes trabalhadores. E foi criada a Caixa de Assistência às Aposentadorias e Pensões. Essa lei institucionaliza essas caixas? Isso, só para ferroviários. Exclusivamente para exclusivamente. Grupo de trabalhadores? Exclusivamente. Só ferroviários? Só ferroviários. Interessante. E nós temos, você entrar no site do IBGE, você tem ali os dados que mais de 70% da população estava vinculada à área rural, mas só nós temos uma proteção mínima para os ferroviários. Aí se fala, até quando fez 100 anos a Previdência, vamos comemorar ou não? Vamos comemorar sim, porque se não fosse o pontapé inicial de Eloy Chaves para dar proteção social a essa categoria específica, esse sentimento não ia ser despertado com tanta velocidade como foi. Nós temos na década de 30, Getúlio Vargas, ele observou que era interessante esse sistema e Sim. trouxe isso como autarquia para dentro do governo. Criou então uma autarquia. Uma autarquia. Que hoje a gente chama INSS, né? Na época, os IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões. Ele trouxe isso para dentro do governo na década de 30. E com Getúlio Vargas, nós tivemos um desenvolvimento grande ali, tanto da parte previdenciária quanto da parte trabalhista. É verdade. A CLT, tinha na década de 40, ali uma proteção para estes trabalhadores. Então, se não fosse aquele pontapé inicial, talvez não ia ter essa velocidade. Nós tivemos alguns movimentos interessantes. Tivemos a Liga Camponesa. Movimento que você disse que estavam pleiteando esses direitos previdenciários. Esses direitos, me corrija, direitos sociais. Direitos sociais. Isso, pleiteando. Ótimo. Temos a Liga Camponesa, que foi uma revolução mais no nordeste do país, em que se brigava o quê? Pela repartição das terras, que é a reforma agrária, Sim. E por melhores condições de trabalho. Aí, curiosamente, nós tivemos o regime militar em 63, que veio com o Estatuto do Trabalhador Rural, estipulando salário para o trabalhador rural, a carga horária. Em 64, aí nós tivemos o Estatuto da Terra, que trouxe a reforma agrária, que alguns trazem alguns comentários, uns positivos, outros negativos, mas não é o nosso recorte aqui. Exato. Mas trouxe em 64 essa previsão. E somente em 71, aqueles trabalhadores rurais que estavam envolvidos na Liga Camponesa e aqueles que estavam desprotegidos desde 1923, eles foram contemplados em 1971 com a Lei Complementar número 11. Então, nós temos na história da Previdência Social Sim. alguns recortes. O marco inicial, que é 1923, nós temos Esse marco de 1923 que você me falou, restrito aos ferroviários inicialmente. Isso, ele é tido como marco inicial. Mais restrito aos ferroviários, mas é um marco. É um marco. Depois há uma ampliação disso. Depois há uma ampliação, isso mesmo, uma ampliação. Aí ampliou para os trabalhadores rurais, a partir de 71. Uhum. Na década de 60, ali, em 66 aproximadamente, já houve uma fusão, então já se criou o INPS. E isso veio desenvolvendo até chegar na nossa Constituição de 88 e nós termos um sistema hoje unificado de Seguridade Social em que ele está ali entrelaçado com a Previdência, a Saúde e a Assistência. Então hoje falar de Previdência é um recorte da Seguridade. Então, Entendi. Um assunto mais amplo seria tratar de Seguridade Social. Então, se eu fosse fazer uma fórmula matemática, que eu sei que a gente é do direito, mas... Então, seria Seguridade Social é igual a Previdência mais... Assistência mais... Saúde. Ótimo. Então, esses três elementos compõem hoje a Seguridade Social. Para os técnicos, artigo 194 da Constituição Federal. Exatamente, previsto lá. Que é uma materialização da justiça social, não é isso, professor? Isso. Essa rede de proteção, essa teia de proteção está relacionada necessariamente à justiça social, não é verdade? Isso, com algumas características. Você tem a Previdência, que ela traz um caráter de uma contribuição obrigatória,
você tem a assistência. O que é contribuição obrigatória? Quando você me diz contribuição obrigatória, porque parece até contraditória a expressão. Se você contribui, eu não sou obrigado a contribuir. O contribuinte é um contribuinte espontâneo, mas enfim, o meu recorte a minha pergunta é uma contribuição obrigatória. Então você já está me sinalizando o seguinte: para eu ter o direito, eu tenho que de alguma forma contribuir com esse sistema. É mais ou menos isso? Isso Aí mesmo. Continua. Você estava falando da questão da contribuição obrigatória, mas... A previdência, ela é ligada ao trabalho. Então, se você exerce atividade remunerada, você é obrigado a contribuir. Então, você tem um outro ramo do direito que que quase que funciona como um pressuposto para a previdência, que seria o ramo trabalhista, o direito do trabalho em si. Isso. Todas aquelas regras que estão na CLT e em outros dispositivos, elas são intimamente relacionadas com o sistema previdenciário, com o direito previdenciário, com a assistência social e com a saúde também, mas num recorte mais específico para previdência social. É isso? Eu vou te dar um exemplo. Ótimo. Você passa no centro da cidade, tem Sim. aqueles que trabalham, os artesãos. Sim. Ali, o artesão está trabalhando, ele contribui com o INSS? Não, me parece que não, né, professor? Se ele estiver numa informalidade, ele não vai contribuir, mas a atividade remunerada que ele exerce obriga ele a contribuir. Entendo. Obriga. Então, se ele exerce... Ele é obrigado por lei a contribuir. Se exerce atividade remunerada, a contribuição previdenciária, ela é obrigatória. Por isso que a lei 8.213, ela traz como segurados obrigatórios. Quem são esses segurados obrigatórios? Você vai ter o contribuinte individual, que é aquele que trabalha por conta própria. Você falou do trabalhista, você vai ter aquele que tem a carteira assinada, que são os empregados. Hoje que eles falam os CLTs, né? CLTs. Você é PJ ou você é CLT? E aí eu já quero perguntar depois para você, professor. PJ, né, pessoa jurídica, pessoa que vamos dizer, que está numa relação de empresas, são empregados com as suas várias gradações, empreendedor individual, também eu vou perguntar isso, ele é também um contribuinte, deve ser contribuinte, e um outro grupo que é o CLT. Hoje o pessoal fala muito isso, né? Você é CLT. CLT é o que? Tecnicamente é uma relação de emprego, né? Tem os elementos da relação de emprego e tudo mais. Mas então, esses dois grupos, eles devem contribuir, tanto os PJs quanto os CLTs? Contribuem, são obrigados a contribuir. Obrigados porque a lei determina. São obrigados a contribuir com retenção ali no próprio contra-cheque. Quando a empresa vai contratar uma pessoa física, ela já faz ali a retenção do próprio recolhimento previdenciário. Uhum. E nós temos uma figura, agora para a gente confundir um pouco mais, lá no artigo 194, Tiziano, vem trazendo os objetivos da Previdência Social, da Seguridade Social. Artigo 194 da Constituição. Sim. E um dos objetivos é universalizar a Seguridade. O que significa isso? Universalizar a Seguridade. Aí você fala assim, por que ele falou isso falando de segurado? Vamos lá. Universalizar a Previdência, universalizar a assistência e universalizar a saúde. A saúde, direito de todos, dever do Estado, me parece mais tranquilo você enxergar esse objetivo. A assistência, de igual forma, por conta de dar o benefício àquele que necessitar, conforme a Lei 8.742. Independente de contribuir, no caso, assistente? Assistência, independentemente de contribuição. Então, para aquele que necessitar. Bom, então você tem uma pessoa miserável que não tem recursos. A Constituição do Brasil entende que essa pessoa merece um mínimo para existir. Seria isso, mais ou menos? Isso, nós temos alguns benefícios, temos o próprio Bolsa Família, nós temos o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Fala muito desse... BPC. Isso, BPC, né? Esse benefício de prestação continuada, que geralmente esse BPC, ele está ligado justamente a essas pessoas que são hipossuficientes, né? Que são extremamente vulneráveis. Por exemplo, pessoas que estão em população de rua hoje, elas teriam direito, professor, ou não? Bom, vou congelar essa pergunta. Está congelada. Congelada. E só finalizar o raciocínio do segurado. Senão Perfeito. Depois quem está ouvindo vai falar assim, ele está falando pela metade. Está certíssimo. Depois... Vamos pegar o fio da meada.
o segurado, como que eu universalizo isso dentro da Previdência? Se eu falo que a Previdência é só para quem paga, como que eu universalizo isso? Entendi. Aí Muito boa veio... questão essa, hein? Então, um sistema ele não pode ser universal se você limita a universalidade, que é universal é algo que é para todos. Se eu limito a só aqueles que têm dinheiro. Mas universalizou. Como? Com a figura de um segurado. Qual? Facultativo. Que é o baixa renda, o desempregado. O que a legislação trouxe? Falou assim, olha, a Previdência é para quem paga. Mas para aqueles que não exercem atividade remunerada, poderão o quê? Entrar dentro do sistema pagando facultativamente. Aí nós temos a dona de casa, que pode recolher com 5%, nós temos a figura do facultativo, que pode recolher na faixa também de 20%, temos as alíquotas diferenciadas de 11%. Por exemplo, um dono, uma dona de casa que trabalham para casa, né? Vamos supor, a esposa está trabalhando no trabalho formal, tem uma relação de trabalho em uma empresa e o marido está em casa cuidando das crianças, cuidando dos filhos, ou o contrário, que é mais usual, né? Ali ele não tem estabelecido um vínculo de emprego, uma relação de emprego, às vezes não é pessoa jurídica, não está nem formalidade, mas trabalha ali a vida inteira como dono ou dona de casa. Então você está me dizendo que essa pessoa também é protegida pelo Estado. Poderá fazer o recolhimento na própria espécie, mas aí vai Desde depender... que faça esses recolhimentos, desde que ele pague. Desde que pague, mas vai depender também de uma análise de contexto familiar, Claro. Tá? De renda per capita também. Entendo. E também tem alíquotas diferenciadas. O que é alíquota, professor? Alíquota é o percentual. Tá. Fala assim, quanto que paga no ditado popular? Vou pagar meu INSS. Quanto você paga de INSS? 20% do salário mínimo. Isso é alíquota, os 20%. Então a alíquota ela pode ser de 11%, tem a de 5%, por exemplo, o MEI, 5%. A alíquota de 11%, de 20%, recolhe sobre o salário mínimo. Essas alíquotas são fixadas, eu não posso escolher querer pagar mais ou posso, professor? Pode, mas cada alíquota você vai ter acesso restrito a benefício. Entendi. 20% que é a regra geral, você vai ter acesso a tudo. Apostadoria por tempo, idade, acesso a tudo. 11%, que é uma exceção, 11% do salário mínimo, você vai ter uma limitação de acesso a benefício, que é para aposentadoria por idade. E a mesma coisa dos 5%. O benefício por incapacidade, normal para todos. Só observar qual o objetivo para contribuir também da forma correta. Porque depois fica caro você recolher com 11% e querer um benefício que só é previsto para aqueles que pagam 20% ou aqueles que são segurados empregados. Pode ficar caro com uma complementação depois desses valores. Daí a necessidade de um especialista, né? Aí a necessidade, quando você fala do planejamento previdenciário, antes de recolher o INSS, antes de contribuir, tem que ter, eu falo assim, que no mínimo tem que ir no INSS, no mínimo. Porque hoje está tão habituado que vai na plataforma do INSS, entra no link que é redirecionado, emite a guia e vai pagando. E vai pagando sem... Ticiano, é muito comum. Tem 15 dias que eu atendi uma pessoa que ela pagou 15 mil reais, jogou dinheiro 15 fora. 15 mil reais pagou em que? Assim, 15 mil reais durante um período, ela contribuiu? Período atrasado. Ela pagou 15 mil reais. Não precisava ter pago. E o período que ela pagou não ia contar para carência, ela não ia atingir os requisitos. A pessoa que orientou ela, que foi, agora eu não lembro se foi genro, se foi... Enfim, foi algum familiar que não tinha conhecimento técnico. Sim. Orientou de uma forma equivocada. Então é muito comum isso na sociedade. Então eu falo assim, no mínimo... Vai na INSS, Rua 25 de Março, aqui em Cachoeira do Itapemirim, entra no site da INSS, vê onde fica. Se for depois de 11 horas, pode ser que seja fechado, mas vai de 7 às 11, ou pelo menos liga para 135, ou marque com um advogado especialista em direito previdenciário. Eu não sei, não conheço, vai na OAB, procure a OAB, fala assim, olha, eu quero saber de um advogado, vai no fórum, procure saber se tem algum advogado cadastrado para atender. Não é fácil esse ramo do direito, né, professor? O direito não é fácil. Ele envolve muitas questões
muitos requisitos, e ainda mais administrativamente. Mas depois eu vou te fazer perguntas administrativas, tá bom? Podemos prosseguir? Conseguir falar dos segurados? Acho que perfeitamente, maravilhosamente bem. Então, olha só, uma pergunta que eu queria fazer para o nosso grande público, porque quem é do direito já sabe isso, mas o nosso grande público, que a nossa grande audiência, pode ser não estritamente jurídica. Eu queria saber uma pergunta sobre a diferença entre a aposentadoria do INSS e a tal das aposentadorias privadas. Tem diferença entre isso? Isso se confunde? O que é isso? Tem ou não tem, professor, essa diferença? Tem diferença, são institutos diferentes. A aposentadoria, num senso comum, ela é a aposentadoria que fala aposentadoria do INSS, que é do Regime Geral de Previdência Social, baseado na Lei 8.213, Decreto 3.048 e na Constituição Federal. É do RGPS. Regime Geral de Previdência Social. Essa aposentadoria é para... Do Estado. Do Estado. É o Estado que vai proporcionar essa proteção social para o segurado. Quem que é segurado? Nós falamos anteriormente. Segurado é aquele que paga o INSS, aquele que contribui. Ele é um segurado. Cada tipo de aposentadoria vai ter um requisito para o RGPS. Ou seja, mulher 62 anos, homem 65, com a reforma da Previdência de 2019 para frente. Dependendo de quando foi a inscrição do segurado e a filiação, ele poderá ter um tempo de 15 anos ou 20 anos para aposentar e ser avaliado cada caso. Entendi. Mas ele vai ter a aposentadoria lá do RGPS já, que é hoje com a reforma é chamada aposentadoria programada, porque você já começa no sistema já sabendo quanto você vai aposentar. 62 anos a mulher, 65 anos o homem. Claro que temos as aposentadorias especiais, o professor, com regramentos diferentes, mas a regra geral, 62 anos a mulher, 65 anos o homem. E a previdência privada, que foi o que você trouxe a questão, já é um regime de capitalização. É com o banco, não é isso? É diretamente com o banco. A previdência privada, nós temos o RGPS, que é a previdência, a aposentadoria do INSS, regida aqui pela Lei 8.213, num caráter de contribuição obrigatória e é público. Nós temos, do outro lado, a aposentadoria, que é um benefício da previdência privada, em um regime de capitalização, ou seja, de um lado, onde é público, nós temos um princípio que é muito marcante, que é da solidariedade. Eu não pago para mim, eu pago para o sistema. Professor, eu ia te perguntar isso agora. Eu lembro você falando, eu lembro do meu falecido avô. Ele chegava, falava, ele xingava muito, inclusive ele falava assim, eles me roubaram. Eles falavam na época INPS, né? Se você for conversar com o pessoal mais antigo, eles não falavam INSS, o pessoal falava mais INPS. O INPS me roubou. Eu paguei a minha aposentadoria sobre 20 salários mínimos. Paguei a minha vida inteira sobre 20 salários mínimos. E agora, olha o que eu estou recebendo, não sei o que, não sei o que. E quando você falou da solidariedade, me veio essa questão. Então, e me corrija se eu estiver errado e vamos aperfeiçoar essa ideia. Então, eu, enquanto contribuinte, com os meus ofícios e tal, eu recolho X% por mês para o INSS, que é essa autarquia, né? Que é o Estado, na verdade. Na expectativa de que, eu estou pagando sobre isso, mas na verdade esse dinheiro está custeando as pessoas que dependem do sistema agora, não é isso? Isso aí. A ideia de solidariedade, então, está relacionada a isso. Da onde vem o dinheiro do INSS? De quem contribui hoje. Então não é por o quanto que eu contribuo hoje que vai me garantir de alguma forma isso. Eu não sei, aí você me corrija se eu estiver errado. Estou seguindo uma linha de raciocínio de senso comum, tá bom? E quando eu estiver aposentado, ou seja, as pessoas que estão contribuindo quando eu estiver aposentado, é delas que estariam saindo, teoricamente, esse dinheiro. É mais ou menos essa ideia, professor? Isso, é a ideia de pirâmide. Falar, a pirâmide está invertida. Porque hoje nós temos um sistema que, segundo dados, ele não tem se sustentado. O que entra de contribuição não tem sustentado a saída de aposentadoria. Muitos aposentados
e poucos recursos entrando. Então, os recursos que entram, e parece que nós temos uma lei que cuida disso, que é 8.212, né? 8.212, que é a lei de custeio. Que custeia o sistema. Isso. Né? Toda a questão tributária e outras questões estão na 8.212. Isso. E a lei que dá os benefícios, 8.213. Isso aí. Não é isso? Eu lembro disso da minha época de faculdade. Era fácil de gravar o número dessas leis, porque era uma do ladinho Tinha que da gravar outra, uma né? só. Isso daí, 8.212, 8.213. Mas, nesse sentido, professor, eu quero fazer essa pergunta também, né? E a gente já falou sobre essa questão da restrição, você me falou que não, que nós temos um sistema, né, público, que é o regime geral, o RGPS, e ali dentro também tem algumas variações, mas eu acho que não é o nosso foco nesse momento. E, de outro lado, nós temos o sistema de capitalização, que geralmente é exteriorizado pelas agências financeiras, né, que a gente identifica como banco, que você faz a sua previdência privada seguindo as regras, né, do direito privado, salvo engano, né, seria essa ideia. Uma pergunta que eu queria dizer: quando a gente fala de INSS, que é uma autarquia, quando a gente fala do direito previdenciário, geralmente a gente fala de aposentadoria. A minha pergunta é: os benefícios se restringem somente à aposentadoria? Quando eu estou falando de direito previdenciário, né, dos benefícios da 8.213, nós estamos falando só de aposentadoria? As pessoas contribuem para o sistema de INSS só para aposentadoria? Ou se acontecer alguma intercorrência, por exemplo, numa pessoa que começou a trabalhar, entendeu? Que já começou a trabalhar, já começou a contribuir, né? Tem uma carência de repente ou não, e ela não se aposenta, mas se acontece um acidente, alguma coisa nesse sentido, existe alguma outra coisa para além da aposentadoria? Ou o INSS, basicamente a autarquia, ela cuida e administra e faz a gestão somente de aposentadoria? Então, como professor de direito previdenciário, você me obriga a falar sobre o nome INSS, que é Instituto Nacional do Seguro Social. Ótimo. O que é... Por que fala assim, no início do podcast, você falou sobre o seguro. Por que é seguro? Sim. O seguro, ele tem algumas características. O que é? O acontecimento do sinistro. O que é sinistro? Vamos falar. O acontecimento do sinistro e também o preenchimento de carência. Quando você contrata um seguro, alguns seguros você precisa pagar um tempo para você ter aquela cobertura. E o sinistro, o que é o sinistro? É o evento. O evento, um acidente, o que é o sinistro? A batida, o evento. No regime geral de previdência social, o que é o sinistro? A gente fala que é a contingência social naquele momento, a dificuldade. Por exemplo, a enfermidade. Não só a enfermidade, mas a enfermidade que causa uma incapacidade laborativa. O segurado que está em dia com suas obrigações, que está em dia com o INSS ou que está no período de qualidade segurado, e também a gente pode falar sobre isso, ele vai gozar desse direito de ter acesso ao benefício por incapacidade. Ou seja, aquele trabalhador, não se fala no direito do trabalho, fala assim, 15 dias pela empresa, 15 dias pelo INSS. Por que isso? Porque é 15 dias que a empresa vai pagar o salário e no 16º dia ele deverá marcar sua perícia médica no site do INSS e ali ficar amparado pela Previdência Social. Então, não é só aposentadoria, nós temos os benefícios também não programados, que é o quê? O benefício por incapacidade, a pensão por morte, falo assim que a sucessão também deve ser planejada, então você recolhe o INSS não pensando só em você, pensando nos seus familiares também. A gente não sabe amanhã o que pode acontecer e você recolhendo o INSS, você deixa um mínimo para a sua família, uma pensão por morte, a uma esposa, um esposo ou também a um filho, né? a um dependente ou um maior inválido também. Não, então não é só aposentadoria, temos esses outros benefícios também não programados. Benefícios não programados seriam, então, o auxílio-doença, o auxílio-acidente, a pensão por morte. Salário maternidade também, professor? Salário maternidade também é devido. Quando falou da carência, o STF tem 2 anos que decidiu que salário maternidade dispensa a carência ainda
Isso, imagino. Carência, o que é carência? O que é carência? A pessoa está carente? Tem aquela carência tô carente, precisando de um carinho. Não é essa carência. Não. Então, seguro-maternidade precisa de carinho, mas carência que é dispensada, segundo o Supremo Tribunal Federal, é outra coisa. O seguro precisa de carência. Então, o benefício por incapacidade, ele precisa de carência. O que é carência? Carência está lá na Lei 8.213, no Decreto 3.048. Carência é o número mínimo de contribuições para que o segurado faça jus ao benefício. O que quer dizer isso? Isso. Você pagar o número mínimo. Então, lá fala 12 meses. Você pode ter direito se você pagou aí durante um tempo... 12 meses, o auxílio-doença, que agora é benefício por incapacidade temporária. Pagou 12 meses. Sim. Teve alguma patologia incapacitante depois de 12 meses, alguma doença que gerou uma redução no seu trabalho, uma impossibilidade de trabalhar. Com a carência preenchida, aí você tem acesso a esse benefício. Se você não completar a carência, você até tem a qualidade segurada, porque qualidade segurada é para aquele que paga. Aquele que paga, ele é segurado. Só que a carência é o tempo, é o número mínimo de contribuições que ele precisa ter para fazer jus àquele benefício que ele pretende. Para ele passar de nível, né? Para ele passar de nível. No jogo da vida, para ele passar de nível. Ele já é segurado lá no início. Começou a contribuir, já é segurado. É isso, professor? Começou a contribuir a partir da sua contribuição. O empregado ali, a filiação e a inscrição vai ocorrer da mesma forma, mas a partir da sua filiação, que é quando ele contribui, ele já estabelece a relação jurídica com o sistema previdenciário. Então, ele já é segurado. Quer dizer o quê? Que o empregado, se ele sofrer um acidente com um dia de trabalho, como é uma hipótese que dispensa essa carência, ele vai ter a proteção previdenciária. Então, nesse caso específico, basta ele ter essa relação jurídica com a Previdência, é dispensada a carência. A carência para acidente de trabalho, doença ocupacional. Entendi. Olha que interessante, então. E é importante, a gente vê a importância dessa área do direito, né? Tem o acidente de qualquer natureza também. Tá lá jogando uma bolinha no final de semana, você sofreu um acidente de qualquer natureza. Perdeu a perna, também... hipótese que afasta... A bola bateu no olho, você ficou cego, lesão monocular. A lesão também, isso daí pode ser uma hipótese também de dispensar carência, porque fala do acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza e doença ocupacional. Nós aqui não estamos falando especificamente, futuramente, depois se o senhor quiser, a gente pode estar trabalhando, professor, aí com temas mais aprofundados e específicos, aqui a gente está dando um panorama mais geral, né, para eles, mas eu achei interessante que a gente ouve muito falar do tal do auxílio reclusão. Não precisa me explicar ele todo, mas como é que é isso? Ele é pago para aquela pessoa que está lá cumprindo pena? Ele é destinado para quem? O que é o auxílio reclusão? O senhor poderia falar assim rapidamente para a gente? Falo sim. Tem até muito fake news com auxílio reclusão. Muito bem dito isso. Fake news. E a gente ouve junto, desculpe, isso já seria uma próxima pergunta. Falando, né, o sistema previdenciário me parece que ele é justiça social, mas ele está relacionado a um marco civilizatório. Estou aqui pensando, você está falando, professor, estou lembrando aqui, Valber. Isso é um marco civilizatório, dá a todos o direito de viver com dignidade, com o mínimo para você existir. Não é porque você trabalha ou não, mas é porque você é pessoa. Você, enquanto ser humano, você já tem um valor intrínseco dentro de você. Basta ser pessoa. Né? E é interessante que o direito hoje, cada vez mais, me parece, com trancos e barrancos, ele tem enxergado isso. E os países mais desenvolvidos, que eu digo com um índice de desenvolvimento humano maior, têm observado também essa roupagem. E só fiz esse parênteses, volto agora para o auxílio reclusão. Ele é destinado ao recluso, aquela pessoa que praticou o crime e foi condenado, está cumprindo a pena? Como é que é isso? Não, ao dependente. Ao dependente. Ao dependente, mas Quem é o dependente dele? Dependente, você vai observar... É aquele que está chorando. Está sentindo falta. É o mesmo rol de dependentes da pensão por morte. No caso, você tem o cônjuge, você tem o companheiro, você tem filho também menor de 21 anos, que pode ser
ali na condição de dependente, desde que ele não tenha saído dessa condição. News, professor, você falou disso. Quais as fake news, mais ou menos, que fake news é disso? Justamente pela sua pergunta inicial. Assim, é o recluso que recebe, porque sai nas fake news o quê? A gente está pagando aqui para o preso. Não. Para o preso. Você não está pagando para o preso. O sistema, ele está dando uma proteção social para o dependente. Para o dependente. Imagina, a criança de 5 anos de idade tem culpa que o pai praticou algum crime e está recluso. Será que... Ele vai ter como subsistir? Subsistir, mas também não é qualquer pessoa que vai gerar esse direito. O recluso, ele tem que ter a qualidade segurado. Entendi. Ele tem que ter a qualidade segurado, ele tem que ter a carência de 24 meses. Tá? Então, ele não pode também, nunca trabalhou na vida, foi preso, a família vai receber. Não, isso não vai acontecer. É para aquele recluso que estava inserido dentro de um sistema previdenciário. Ótimo. Então, quer dizer, por ele ter praticado um crime, sendo condenado, está cumprindo pena, ele não deixa de ter esses direitos. Lembrando que a pena, as penas no sistema prisional, ele vai limitar alguns direitos. E o direito principal que é limitado dele é a liberdade. A liberdade. Por isso que ele cumpre pena, geralmente penas privativas de liberdade. Depois você tem outros tipos de pena, restritivas de direito, as chamadas alternativas, penas pecuniárias, de multa e outras que são previstas no sistema criminal de justiça. Mas voltando para o seu recorte aí, isso não anula o fato dele ter sido dependente, ter tido uma relação jurídica com a Previdência, não é isso? E por isso aqueles que são dependentes dele faz jus a esse benefício. É essa a lógica? Isso aí, o direito é do dependente, não é do recluso, é do dependente. Interessante. Bom, fizemos um bom esquenta relacionado a essas questões aí. Eu acho que a nossa audiência conseguiu aí compreender mais ou menos o que é o seguro social, a seguridade social, os pilares de todo esse grupo de proteção social, a justiça social. Conseguimos compreender também que isso é um marco civilizatório, né, necessário para todos os países e tudo mais. Agora, eu quero mudar um pouquinho, professor, se você me permite, mudar o lado para a pecha, que eu acho que é a principal. Vamos falar um pouquinho da advocacia previdenciária na praxe, né? Quero saber de você enquanto advogado. Como é que é a rotina de um advogado previdenciário? E eu pergunto isso por quê? Porque nós temos muitos alunos que, às vezes, têm dificuldade de saber qual ramo do direito vai seguir. E não quer dizer que você tem que ser só especialista em um ramo, né? Mas muitos optam em ser especialistas em ramos do direito. Eu aqui hoje estou falando com um professor que é especialista nisso, é reconhecido como especialista, vive disso, respira direito previdenciário, come direito previdenciário, dá aula de direito previdenciário, então é um previdenciarista aqui da Faculdade de Direito, e eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho isso. Como é que é essa rotina do advogado previdenciarista, professor? É corrido. Corrido? É corrido. Eu falo assim que você tem que ser bom em mais de uma área e excelente em uma. Tá? Você tem que ser bom em mais de uma, mas você tem que ser excelente naquela. Porque eu, no direito previdenciário, eu tenho que ter o domínio do direito do trabalho, eu tenho que ter o domínio de algumas partes do direito agrário, para você prestar uma boa assistência ali para o trabalhador rural, inclusive. O direito agrário, que é um ramo muito específico, né? Muito específico. Aí você tem que passear nisso daí, mas você tem que ser excelente no seu objetivo, que é o direito previdenciário, e você vai ser bom também nas áreas adjacentes. A rotina do advogado previdenciarista é uma rotina de altos e baixos. Ultimamente tem sido muito baixo. Tem um sistema do INSS, o sistema do INSS, ele traz esse cansaço, deixa até a classe um pouco mais estressada, que é as falhas constantes de atualização. A atualização do sistema que você diz do não funciona, INSS. não funciona. Entendi. Você vai dar entrada no benefício e fica ele carregando, aquela bolinha carregando, aquilo dali vai tirando um pouquinho sua paciência. Um pouquinho, porque isso é bom, né, professor? Um pouquinho. Vai tirar, aí você arruma outra coisa para fazer. E hoje você tem um sistema judiciário que te exige mais.
te exige mais. Hoje nós temos... Como assim? Me fala, por que ele te exige mais, o sistema judiciário te exige Hoje mais? nós temos, dentro do direito previdenciário, nós temos a proteção social do segurado especial, aqueles que trabalham no meio rural. Sim, perfeito. Quando uma ação dessa, ela vai para a Justiça Federal, por exemplo, nós temos um instituto que é chamado instrução concentrada, ou seja, o advogado ele passa a ser responsável por colher o depoimento da parte no sistema de gravação, o depoimento das testemunhas e, em alguns casos, até fazer vídeo e foto da lavoura, onde aquele trabalhador ele exerce a atividade. O então, próprio advogado faz isso. E isso é comum nos outros ramos do direito, professor? não é comum. Isso é uma peculiaridade na Justiça Federal, nesse recorte que o senhor está me dizendo, é isso? Isso foi uma recomendação do próprio CNJ de fevereiro desse ano, em que trouxe essa possibilidade da instrução concentrada, isso em âmbito nacional. Então, é uma facilidade, porque você não fica na fila de audiência, mas agiliza sem dúvida. Para o advogado, é isso que eu quero saber. Para você, advogado, agiliza o sistema. Mas e para você, advogado? A minha pergunta é, vai requerer mais estrutura o escritório de advocacia? Vai requerer? Como é que fica isso? Eu tenho uma sala no meu escritório que eu preparei para gravação. Específico para isso? Audiência, gravação, aí você tem que pensar em iluminação, você tem que pensar... Porque também eu gosto de apresentar algo de qualidade. Sim, então, é um diferencial, é um vídeo ali de qualidade que você apresenta, uma gravação com som, ele tratado, um som na mesa. Então, a gente, é claro, tem como fazer no celular? Tem, perfeito. Você pode fazer no celular, bota o tripé, o resultado talvez vai ser o mesmo. Só que eu prefiro esse até preparo. Para as pessoas terem um conforto maior, um conforto, cliente, fica muito mais à vontade, Tiziano. Né? Muito mais à vontade. Põe um cafezinho, uma água. É o dia a dia da advocacia. É verdade. Atendimento Sim. Corre, sai de uma cidade para outra, às vezes para atender. Hoje você faz muita coisa online pelas plataformas também, ou Meet, ou Zoom, você faz muitas reuniões por esse meio. Então, congresso. Essa concentração das provas, o advogado está fazendo agora. Então, faz essas gravações dos testemunhos e tudo mais, vai apresentar isso em juízo. Isso, é chamada instrução concentrada. Entendi. Aí tem que entender, o advogado hoje, ele tem que entender de gravação, não dos conceitos técnicos de gravação, mas ele tem que colocar isso dentro da sua rotina. Entendi. Tá dentro do seu baú de conhecimento. Buscar ter um celular que consiga ter esse recurso de gravação. Eu já saí de Cachoeiro, fui fazer uma gravação numa roça em Alfredo Chaves. Gravação de quê, por exemplo? Gravação do trabalhador na lavoura. Então você tinha que gravar que ele estava exercendo atividade laboral ali naquele momento. Isso aí, Entendi. gravei eu até dei uma palestra na OAB essa semana. Sim. E falei que o advogado vai ter que ter um drone. Vai ter que ter um drone. Porque vai ter que... Para ter uma dimensão melhor. Topográfica, isso né? aí, então, da propriedade. Toda aquela propriedade. Mas assim, sentido. Eu só tenho considerações positivas. Sim. E você gosta de tecnologia, que eu sei, só entre nós dois aqui, que tecnologia você está sempre cortou ligado, agora, né? Ninguém está ouvindo, mas só nós dois. Sempre afiado, né? Então... É uma desculpa, mas era tudo que você queria, vamos dizer era assim. Era tudo que eu queria. Era tudo que você estava procurando. Tudo que eu estava procurando. Com isso, aí eu tive que falar com a minha sócia, que também é minha esposa. Sim. Falar assim, olha, a gente vai ter que montar uma sala equipada. Os meus brinquedinhos. Aí eu tive uma justificativa legal. Que maravilha. E ela não teve como negar e... Maravilha. Outra questão que eu quero falar dessa questão da advocacia previdenciária, se você me permite, professor, é a diferença da atuação na via administrativa e na via judicial. E eu digo isso assim, a grosso modo, né? Porque nós, como advogados, podemos estar advogando tanto na via administrativa quanto na judicial. Mas para o nosso povo entender, o que é advogar na via, de uma forma bem leiga, o que é advogar na via administrativa
E o que é advogar na via judicial? Seria mais ou menos isso, ó. Advogar na via administrativa é você peticionar e praticar atos relacionados ao INSS. E advogar na via judicial, geralmente essas ações são concentradas em uma justiça específica, que é a Justiça Federal. A advocacia, então, seria tanto no âmbito administrativo e também pode ser no âmbito judicial. Seria mais ou menos isso, professor? Me esclareça. A advocacia administrativa, previdenciária, ela é uma advocacia voltada para resolver sem o ingresso na via judicial. Sim. É comum também... E geralmente se ingressa aonde? No próprio INSS, através da plataforma Meu INSS. É o INSS, então. Aí você está falando com o INSS. Isso aí. Perdão, administrativamente. Isso é via administrativa. Via administrativa. Só que a via administrativa ela não está restrita só a requerer benefícios. Tá? A via administrativa, além das perícias médicas e outros serviços, você pode ter, por exemplo, uma atualização de CNIS. CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Entendo. Se porventura você observou que o seu empregador ele não anda recolhendo ou está recolhendo e não consta ali no cadastro, no extrato de contribuição previdenciária que ele está recolhendo, você pode fazer uma atualização, juntar os comprovantes. Às vezes é um período lá de trás que... Tudo isso por via administrativa. Tudo isso pela via administrativa. A via administrativa hoje, Tiziano, eu falo que ela é mais flexível que a via judicial. Mais flexível. Vou te dar um exemplo. A minha lida maior é com o trabalhador rural. Na via judicial, nós temos um conflito, que é a grande produção do trabalhador rural. Hoje, o trabalhador rural que ele tem uma grande produção, que é um conceito também subjetivo, nós não temos uma delimitação do que é grande produção. Então, você pega empréstimo na lei de imposto de renda, você vai pegando empréstimos, mas não tem, dentro do direito previdenciário, essa limitação. Aí, na via judicial, você tem a subjetividade. Uma turma recursal que entende de um jeito, a outra de outra forma. Um juiz que imagina que você tem um trator, que você tem um caminhão, configura grande produção, e você tem essas variações na via judicial. Na via administrativa, não. A IN 128, que é a Instrução Normativa 128 do INSS, que regula essa parte de benefício, análise de benefício, Sim. já diz que independentemente do valor de produção. Então, só aqui você já vê que tem uma diferença de um entendimento na via judicial, Sim. em que na via administrativa não se discute isso. Não se discute. Discute base de dados. Base de dados. Tem que estar na base de dados, tem que estar na base do governo federal, que a pessoa ali, ela exerce atividade. Então, tem essa diferença. Nem tudo você vai conseguir resolver na via judicial. O olhar de um especialista, ele é indispensável, porque ele vai verificar o quê? Se o caminho é mais adequado dentro do próprio INSS, mesmo que demore 2 anos, 3 anos, ou na via judicial. Então, esse olhar, conhecer os enunciados, até falando agora para a advocacia previdenciária, conhecer os enunciados do CRPS, conhecer os enunciados do que é o Conselho de Recurso, ter essa vivência faz a diferença na prática faz a diferença. Eu não apenas sou advogado, eu vivo a advocacia. A gente tá? sabe. Eu vivo a advocacia. Hoje, acho que a gente sabe. Mesmo você tendo pessoas que trabalham contigo, hoje você respira isso. Eu respiro isso. Eu faço recurso, eu atendo, eu adoro atender cliente. Que maravilha. Eu atendo cliente, eu gosto do que eu faço. Então a gente cria assim, uma identidade muito forte com a matéria. Sim, isso é verdade. Quero fazer uma pergunta ainda relacionada à via administrativa e via judicial. Uma pergunta bem genérica para a nossa audiência poder entender. Você propôs lá, está pedindo um benefício para um cliente seu. Geralmente, me ajude a falar, geralmente, você vai fazer esse pedido na via administrativa. Primeira pergunta. Eu preciso necessariamente passar pela via administrativa, e aí se a via administrativa me nega e eu recorro administrativamente ainda, ou seja, vão ter recursos caso haja negatória.
Depois disso que eu devo ajuizar uma ação, ou eu já posso ir diretamente ao Poder Judiciário sem ir primeiro para a via administrativa, professor? Tem que passar pelo INSS. Você tem que ter a via administrativa. Feito um pedido. É como se fosse o quê? Uma condição para o exercício do direito de ação. É uma condição. Mesmo que você vá para a via judicial com a justificativa de uma demora excessiva. Você já teve pegou algum caso nesse sentido, seja como subestabelecimento, deu para algum colega, nesse sentido, que houve uma negativa porque o juiz negou porque deveria se pedir isso ao INSS? Se eu lembra de alguma coisa, você lembra de alguma coisa? Isso é muito comum em revisão de benefício. É? Revisão de benefício. O que é a revisão? A revisão, a pessoa já é aposentada tá. E quer revisar o seu salário, aí você identifica que não foi juntado o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, Exato. que comprova atividade especial, Sim. Que não foi juntado no processo de aposentadoria. Aí você vai para a via judicial pedindo a revisão, juntando aquele PPP que não foi analisado na via administrativa. É comum o quê? Extinguir sem resolução de mérito. O juiz, então, as pessoas entenderem, eles vai extinguir o processo sem resolução de mérito, ou seja, ele não julga se a pessoa tem direito ou não à revisão desse valor. Ele vai simplesmente falar que o processo não vai ser, ele não vai julgar para a nossa audiência de uma forma leiga, para que eles possam entender. Porque você deveria ter feito esse pedido lá no setor administrativo, é isso? Lá Carência no INSS? de ação. Carência de ação. É o que a gente chama tecnicamente que falta uma condição para o exercício do direito de ação. Ele se torna, portanto, carente de ação no sentido técnico. Então, nessa nossa conversa, a gente já chegou em 3 conceitos de carência. A carência do carinho. A carência de carinho, a carência previdenciária propriamente dita e a carência para extinguir a ação. Maravilhoso. Já tem esse conceito. O antigo que a gente falava condições da ação, né? Condições para o exercício hoje do direito de ação, como diz aí alguns juristas. Muito bom isso. Estamos falando de... Então, direito previdenciário é carência. Senhores, terminamos aqui o Entre Direitos. Mentira, vamos prosseguir aqui, pessoal. Nesse sentido ainda, professor, qual o documento mais importante em um processo previdenciário? Estou fazendo uma pergunta aleatória, joguei aqui na mesa. Essa pergunta ela é bem aberta. Qual documento? Porque no direito previdenciário, você já notou pela nossa conversa aqui, que é bem específico. Então você tem que falar assim, qual o documento mais importante para tal benefício. Mas de uma forma geral, é base de dados. Base de dados é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Porque na base de dados que você vai enxergar se você vai ter problema ou não com o INSS. Ou seja, se ali tiver tudo certinho, se a empresa recolheu, ou se as suas notas agrícolas ali foram movimentadas de forma correta, se a sua base de dados estiver em dia no Cadastro Nacional de Informações Sociais, possivelmente você não vai ter um problema quanto a isso. Você pode ter perícia, mas uma outra situação. Agora, o mais importante é base de dados, que é no próprio extrato do INSS. Entendi. Vou pedir para o senhor anotar essa pergunta que eu vou fazer no final para você, que eu quero saber um caso emblemático que você teve na sua advocacia, se você se sentir confortável para compartilhar com a nossa audiência. Mas eu separei um tema aqui que eu acho interessante, que está relacionado à tendência e o futuro da área aí da assistência previdenciária, professor. Eu queria falar um pouquinho, que foi noticiado aí, já se falava antes, lá nos idos de 2017, uma coisa que se fala muito, tem que fazer reforma previdenciária, tem que fazer reforma tributária, tem que se fazer reforma trabalhista. A gente ouve muito isso na política, mas o nosso recorte aqui é a reforma tributária. A gente sabe que teve uma emenda constitucional e me dá medo às vezes falar o número dessa emenda constitucional, 103, gente, olha quantas emendas em 2019. Então, assim, a Constituição, até 2019, para a emenda constitucional relacionada à Previdência, foram 103 emendas constitucionais do Poder Reformador aí, Constituinte originário. Mas, enfim, a minha pergunta é a seguinte, me fala um pouquinho, considerando essa tendência, o futuro, a partir de 2019, nós tivemos a emenda constitucional 103, né?
E como ela impactou a advocacia? O senhor consegue falar um pouco disso para mim? Você já quer que eu falo com segurado também? Porque não tem como falar de impacto Claro. sem Faça como falar dos dois. como se sentir melhor. Primeiro, para a advocacia, uma mudança de regra que exigiu que a advocacia toda Repensasse a sua advocacia, reestudasse. Teve alguns congressos que eu participei, até foi falado que vai acabar o serviço por conta da idade mínima estipulada de 62 anos para a mulher, 65 para o homem, que antes era sem idade. Então já fizeram até uma perspectiva, vai ter serviço para mais 10 anos. Então, nós tivemos essa realidade dentro da advocacia previdenciária. Um pouco assustadora nesse início, né? E também o que impactou mais foi a fórmula de cálculo da aposentadoria, que impactou tanto o segurado quanto a própria advocacia. Entendi. Por quê? Essa fórmula de cálculo vai impactar no valor do processo também, no quanto aquela pessoa tem para receber. O advogado ele sobrevive de honorários contratuais, que é em cima de eventual atrasado que tiver o processo previdenciário. E a alíquota que veio, ela massacrou o trabalhador em colocar um início de 60%. Hoje, então, a fórmula de cálculo previdenciária, o salário, ele está muito agressivo. Não desmotiva a pessoa a aposentar, se ela tiver os requisitos, e fazer uma opção por alguma regra de transição que aplique o fator previdenciário, porque a fórmula de cálculo ela está mais agressiva. Isso vai impactar o quê? Os atrasados de um eventual processo judicial. O que é atrasado de eventual processo Atrasado judicial? é quando a pessoa dá entrada no benefício no INSS e fica discutindo o direito até efetivamente sair. Então esse buraco ali, esse lapso ali vai ser gerado um valor de atrasado em que o advogado ele vai ganhar um percentual em cima desses atrasados e vai impactar tanto para o advogado quanto para a parte. Porque... Tem um tempo, professor, disso, mais ou menos? Como? Um tempo desse processo administrativo lá, nesse sentido aí que você está falando, desses atrasados, um lapso temporal. Quanto tempo dura esse processo, mais ou menos? Não tem previsão? Não entra naquela regra geral de justiça que todos nós conhecemos. Sim. Só para fazer você ficar com a cara de espanto, eu tenho um processo de 17 anos. Administrativo. Judicial. Tem um de 17 anos. É surreal. A gente já teve alguns casos também. E não dentro do INSS, mas já tive alguns casos. E a possibilidade desse segurado receber os atrasados é só daqui a 3 anos. Então, assim, ele vai fechar com 20 anos de processo. Muito complicado isso. E a minha vitória é que ele não ficou bravo comigo. Melhor coisa é fazer ele entender. Senta aqui. Olha, o que está acontecendo é isso. A culpa não é minha enquanto advogado, não é verdade? Comecei como estagiário, me formei, assumi o processo e ele não se cansou de mim. Você já acompanhava ele enquanto estagiário. Que história bonita aí essa, gente. Da advocacia. Vai que fechar história 20 anos. bonito isso. Maravilha. Professor, ainda com essa questão, reforma... Eu acho que a reforma vale um podcast específico mais para frente, você não acha, não? Vale. Nós temos hoje mais de 10 regras de transição, as 4 principais que... Não precisa falar essas 4 principais, não precisa falar nenhuma delas, a gente reserva, já estou te intimando aqui. Tem uma, olha só, então, olha só, só um recortezinho. Tem uma que é de 100%, tem uma de 100%, que eu acho que quem está assistindo agora vale a pena acompanhar para assistir o próximo. Porque essa regra de transição de 100%, não vou falar que não, nós vamos falar no próximo. Essa regra de transição de 100%, que a gente vai falar em um próximo momento, vai fazer o salário mudar de uma forma gritante. Né? Então, só ficar atento. Mas assim, só me diz, isso pro bem ou pro mal? Pro bem, vai mudar assim, é 100% favorável. mesmo. É 100% mesmo. Não vão dar spoiler, professor. E tem situação, agora eu vou dar um spoiler aqui. Tá. Tem situação que por conta de um tempo de espera a mais, a pessoa já consegue incorporar 20%, 30% do salário. E isso ela não consegue conversando lá no INSS? Professor? Não, isso aí é análise de especialista. Ótimo. É por isso que eu estou dizendo, porque é um ramo complexo, ele requer muitas questões. Mas dentro ainda do seu fazer enquanto advogado,
Estamos na era da inteligência artificial. A minha pergunta é, se você tem utilizado, ela tem te ajudado, não tem ajudado, ela é o futuro com relação ao seu nicho, ao seu trabalho, ao direito previdenciário. O que você teria para me falar a respeito disso? Ela é o presente e, inclusive, eu publiquei um artigo semana passada na Lex Magister. Depois eu posso mandar o link para colocar junto em alguma plataforma que for liberado o podcast. Bom. Sim. Que é A Enxada Não Se Conecta. A enxada não se conecta. A enxada não se conecta. A enxada no sentido de enxada que você usa para capinar? Para capinar, enxada? Isso aí. A enxada não se conecta. Foi um artigo que eu fiz, ele voltado à análise rural, Sim. em que a inteligência artificial no âmbito do INSS. Sim. Que o INSS ele analisa de uma forma automatizada alguns benefícios rurais. E aí eu fiz essa análise, trouxe números nesse artigo em que demonstra uma desproteção para esses trabalhadores. E aí eu trago essa análise. Então a inteligência artificial já é uma realidade dentro do próprio INSS para analisar alguns benefícios. Voltando aqui àquela situação da base de dados, aqueles processos que têm a base de dados em dia, certamente a inteligência artificial vai analisar positivamente e vai conceder o benefício. Na advocacia previdenciária é indispensável a ferramenta. A ferramenta. Hoje fala-se muito em ChatGPT, sim. É o Gemini, não sei se essa é a pronúncia correta. Sim. No tem português outros... a pronúncia correta, assim, a gente tem licença, inclusive a ortografia brasileira fala, nós podemos falar as palavras estrangeiras como a gente falaria em português sem problema nenhum, professor. Tem agora o Humanos, que sim. Tá vindo com tudo também. Olha o nome Humanos, né? Inteligência artificial. Manos. Tá. Ok, quando você fala rápido, fala Humanos. Humanos, me deu, como é que é assim Humanos? Inteligência artificial Humanos. Vamos criar uma e criar o nome Humanos, mas nem assim, tanto, imagina. Hoje o meu escritório, ele funciona com inteligência artificial. Tem o próprio sistema de gestão de processos que nós temos, ele tem a integração com inteligência artificial. E facilitou a sua operação no escritório? Demais. Eu não sei como que eu trabalhava antes sem inteligência artificial. Eu também. A inteligência artificial hoje tem sido uma mão na roda. Claro, você tem que verificar, tem que checar tudo, tem limites éticos. Tem. Até para a vida acadêmica, né? Mas para a nossa vida gerencial, jurídica, nos aspectos, nos vários campos que a gente atua também, hoje eu penso, eu não viveria sem a inteligência artificial nesse sentido, mas temos que usar com critério, sempre checando, né? E vigiando e tal. Mas, por exemplo, para fazer percentual que a gente gastaria para análise de planilha, para você poder tomar decisões interessantes, ver questões de percentual, isso é muito bom para a gente, né? Agora, eu atendi um cliente ontem, sim, que ele trouxe o parecer do ChatGPT de revisão. Que maravilha! Ele trouxe já tudo ali anotadinho, me mostrou, não, doutor, que eu perguntei o ChatGPT e ele me falou que eu tenho direito. Trouxe, inclusive, doutor, me trouxe jurisprudência, me trouxe tudo certinho. Falei assim, olha... Isso é verdade, Valber, que você está... Esse bilhete é verdadeiro que você está me contando. É verdadeiro, eu atendi ontem. Que coisa maravilhosa. Aí eu falei com ele assim, olha, mas infelizmente esse princípio não se aplica na sua revisão. Essa jurisprudência é inventada, porque quando você pede, ele inventa. Agora, por que eu falei isso? Porque para falar que a inteligência artificial, ela bem aplicada, ela faz o diferencial na advocacia. Se você chegar em qualquer inteligência artificial, e eu uso várias, eu uso para imagem, eu uso para texto, eu uso para vídeo, eu uso para tudo. Se você pegar uma inteligência artificial e pedir para ela criar e ficar dependente dela, aí você vai se frustrar, porque você não vai ter uma produção adequada. Agora, se você treinar a inteligência artificial para ela fazer como fosse você fazendo e fazendo por etapas, você vai ter uma petição sem erro de português. É claro que a petição, eu até ensino algumas pessoas, Ticiano, a fazer a petição no próprio ChatGPT. Não é, falar assim, me dê uma petição de auxílio-doença, não é dessa forma. Você vai fazer a petição e você vai submeter só para ele te ajudar o quê? A aprofundar aquela questão
e também colocar pontos críticos. E pressupõe também conteúdos que a gente tem que ter. Tem que ter. Você não tem que ser em leigo, você vai se dar mal, você vai encaminhar algumas coisas. Então isso não dispensa o conhecimento técnico, inclusive para correção de erro de português, né? Ela serve para, por exemplo, ajudar a ortografia? Claro, mas você tem que saber ortografia também, porque ela erra em alguns casos nesse sentido. Então, assim, é um trabalho de revisão, mas a inteligência artificial tem sido uma aliada muito grande. Tem. Né? Tanto na faculdade, quando eu passo o trabalho para entregar atividade em PDF, eu exijo o parecer do GPT-0 ou de outra plataforma, identificando que não é fruto de inteligência artificial. Por óbvio, porque tá? Esse fazer é essencial nesses termos. E na advocacia a gente vê também, infelizmente, Tiziano, alguns profissionais que ficam dependentes da informação de um chat GPT, de um Gemini, e isso não pode substituir o livro. Em hipótese alguma. Não pode substituir. E nem aquilo que você conhece, porque está dentro de você, porque você aprendeu, porque você estudou, né? Você também é inteligência, a inteligência humana, quer dizer, o nosso repertório, né? A gente vai ter um podcast futuro sobre repertório. Eu costumo dizer para eles, é isso. A gente não pode ser refém da inteligência artificial, né? A gente tem que utilizar ela como instrumento, como referência. Por isso a gente tem que saber do que a gente está fazendo e usar ela para nos aprimorar. Eu acho que é essa fala mesmo, porque senão vai ter jurisprudência inventada, vai ter tese construída que não faz o menor sentido jurídico, você vai gastar mais tempo do que você deveria em fazendo a sua minuta do seu jeito, né? Mas eu acho que a gente está aí, todo mundo aprendendo junto, eu acho que a ideia é interessante, né? Esse artigo que eu escrevi, que eu te falei... Me conta. Eu recebi no meu celular uma pessoa que me mandou... A foice, como é que é o nome do artigo? Não, a enxada não se conecta. A foice, a enxada... Não se conecta. Não se conecta, muito interessante. Tiziano, essa pessoa me mandou me dando os parabéns, porque ela jogou o meu artigo numa inteligência artificial para ver se era fruto de inteligência artificial. E não era. Eu não faço artigo, as minhas escritas não são com base em inteligência artificial. Eu produzo e faço as correções ortográficas e faço as ponderações com inteligência artificial. Não volto aqui a destacar. É importante? É extremamente importante. Sim. Só que você não pode ficar dependente. Não pode. Se faltar, você vai fazer o quê? O que você faz? Você faz o que você sempre fez, sendo advogado. Na verdade, vai trabalhar mais, mas a gente não pode ser refém. Acredito que é mais ou menos isso, né? Um colega me perguntou assim, você faz direito previdenciário? Aí eu falei assim, não. Aí ele tomou um susto, que ele sabe o que eu faço. Eu falei, não, eu vivo direito previdenciário, eu não faço. Que maravilha. Você como aquele que vive, come, bebe, dorme e anda com direito previdenciário. Me fala um pouquinho da Jovem Advocacia, esse menino, essa molecada que a gente está formando aí, ou as pessoas que estão querendo iniciar na advocacia previdenciária. O que você poderia falar para eles? Aí a gente já vai caminhando para as perguntas finais mesmo aqui do nosso podcast. A Jovem Advocacia está tendo um privilégio de a formar em um mundo digital. Sim. Em que tudo é facilitado e... É verdade. Um network mais fácil uma rede de relacionamentos. Isso aí, a palavra. Muitos cursos, não é, professor, que estão sendo dados. Que o Instagram te oferece, que o TikTok, que o Facebook te oferece. Sempre com critério também, né? Sempre com critério. Lembrando que os jovens advogados que irão assistir esse podcast, irão ouvir, pegar o provimento 205 de 2021 da OAB e ver o que pode e o que não pode dentro da publicidade, para trabalhar com ética também. E a Jovem Advocacia, como eu tenho vivência dentro da OAB, participo das reuniões, sim, a gente vê que é uma turma que está sendo está estudando com profundidade o direito, tá naquela ânsia de saber, tá buscando conhecimento. Então, assim, eu dou os parabéns para essa geração, já vindo num privilégio que hoje, Tiziano, quando para estudar previdenciário, eu com 16 anos, no escritório que eu estava trabalhando, eu pegava um manual de direito previdenciário e levava para casa e ficava de madrugada lendo aquilo para devolver no outro dia, porque
o responsável do escritório não gostava que ficasse sem aquele livro, porque ele era o manual do Sim. escritório. E olha, Era isso. A nossa vida era naqueles livros ali que hoje tinha você prazo tem para aqui, ó, entregar, para pegar. Hoje você tem exatamente palma da mão. nas telas, estão à disposição da gente. Então, hoje tem esse elemento de facilidade que não se tinha naquela época. Por outro lado, hoje você também é bombardeado de informações, de fake news, então tem que se fazer um trabalho de curadoria, mas que, por exemplo, aqui eu estou com um curador de direito previdenciário, né? O que é fake news ou não. A gente pode produzir alguma coisa aqui que não faz o menor sentido, mas só vai saber que não faz o menor sentido aquele que estudou com um livro de madrugada às 5 horas da manhã, que pegou emprestado, ou que hoje faz as pesquisas e faz a filtragem, vai nos artigos corretos, vai a livros corretos, a sites que são fidedignos, que são de confiança. Então, essa ideia também é muito, muito importante. Para finalizar, professor, quero te fazer uma pergunta sobre algum caso emblemático. Você tem algum caso emblemático que você gostaria, se sentiria confortável de falar? Algum caso dentro da sua advocacia? Alguma coisa que você gostaria de compartilhar aí para a nossa audiência? Tenho um caso emblemático de que eu, jovem advogado, até agora, continuando a falar para o jovem advogado, numa audiência, o INSS propôs um acordo. E eu naquela audiência sua lá, uma audiência né? minha, eu falei assim, não, eu não aceito o acordo. Era judicial ou extrajudicial? Judicial, aposentadoria por idade rural. Justiça Federal. Propôs o acordo, eu falei, não aceito, não aceito 80%. A gente quer 100%, dava uma diferença grande, o valor. Tá. Conversei com o meu cliente, falei com ele assim, olha, o acordo está baixo, vamos lutar para mais. Beleza, perdi o processo. Perdi na primeira instância, perdi na segunda, não consegui ir para a terceira. E como que eu explico para ele que um processo que teve uma proposta de acordo para ele aposentar, ficar aposentado para a vida inteira, eu perdi aquele processo? Como que eu explico para ele que eu acabei com a vida dele naquele momento? Aquilo dali me tirou o sono, Tiziano. Dali, porque a gente que tem... Não tem muito tempo. Que eu resolvi tem uns 6 anos, 5, 6 anos, que eu resolvi. Porque isso me acompanhou. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu. O seu cliente. Ele não desistiu. Acho que ele falou assim, não. No sentido positivo ou no sentido positivo? Negativo? Positivo. Eu falei assim, tipo assim, eu acho que ele vai conseguir alguma coisa para mim. E realmente eu fui lutando, produzindo mais provas. E há 5 anos atrás eu consegui o benefício dele. Foi assim, hoje eu sou um herói para ele, porque ele viu a dificuldade, inclusive nesse meio tempo ele chegou aí em outro profissional e falou que não tinha jeito. E eu estudo. Você acha, deixa eu te fazer uma pergunta, nesse caso específico, então você teve a ação, foi improcedente, né? Você explicou para ele, você rejeitou um acordo que seria possível, que seria numa média de 80%, né? Você acreditava que poderia ter o 100%, aí você perdeu tudo no caso ou não? Perdi tudo. Aí você perdeu tudo, explicou para ele, não desistiu, e outros colegas nessa situação falariam que não tinha jeito, mas você persistiu. Estudo. A minha questão é, a advocacia para você é mais do que... É vocação? É vocação. Buscar a justiça. O homem trabalhava na roça. Falava assim, gente, ele pode até não conseguir, mas eu vou insistir, eu vou dar o meu melhor ali. E eu consegui numa tese que é chamada flexibilização da coisa julgada. Sim. Consegui dentro do direito previdenciário. Inclusive, aplicou a flexibilização. Inclusive, semana passada eu tive outro julgamento que eu consegui no tribunal. Então, assim, a gente vê que o estudo, você não desistir daquilo que você entende como justiça, te dá um resultado como pessoa, mesmo se eu não conseguisse para ele. Sim. Eu ia ter uma satisfação que eu lutei. Estou entregando, mas aqui, ó, eu fui até o final, eu lutei pelo seu direito.
Em contrapartida, Tiziano, eu tive um outro caso que o cliente me passou a perna, falou assim, mas a pessoa falou assim, olha, meu esposo faleceu, fui dar entrada na pensão, tinha tudo, carteira assinada, falei assim, não, isso aqui é, não sei nem porque que o INSS negou esse negócio, que vou dar entrada. Sim. Dei entrada, aí a consciência do segurado pesou na hora, pesou, a segurada, ela bateu na mesa, levantou, e falou assim, agora eu vou falar a verdade, isso tudo é falso. Ela me enganou, ela apareceu com uma carteira de trabalho falsificada, com assinatura falsificada. Parece filme. Uma carteira de trabalho falsificada, só que na hora da audiência, quando o juiz ele vai, pergunta uma testemunha, fala a questão da verdade, e vai de depoimento pessoal, parece que isso foi pesando na consciência dela, que no final da audiência, até que os depoimentos estavam caminhando até para dar certo. Só que no final da audiência ela bateu na mesa, levantou e falou. E desde o início ela não falou comigo que era fruto de uma fraude. Assinatura na carteira. Que situação delicada. Aí ela respondeu, foi tanto que eu não acompanhei, como eu não faço essa área, sim, eu não acompanhei ela na Polícia Federal, falei assim, encaminhei para um colega se sim, ela tivesse interesse. Só explica para a nossa audiência e para quem não está entendendo. Naquele momento ela confessou um ato fraudulento. Confessou um crime. E aí o juiz, naquele momento, determinou o quê? Encaminhou para o Ministério Público Federal e encaminhou também para a Polícia Federal. E ela foi conduzida para a Polícia Federal no ato? No ato, momento? Não, ela respondeu posteriormente. Entendi, mas você sabe me informar se ela teve um processo crime e tudo mais ou não? Eu acompanhei só até, assim, fiquei sabendo até a fase do depoimento dela. Entendi. Na Federal, na Polícia Federal. Na Polícia Federal, entendi. Porque não é sua área, né? Que não é minha área. Mas não... é um caso extremamente interessante que você está trazendo pra gente, né? Essas repercussões, porque a gente está aqui entre... É um alerta, inclusive. É um alerta, mas estamos entre direitos e já está vendo alguma coisa aí em outra área que não é, né? Que não é interessante nos domínios do direito previdenciário. É um alerta, inclusive, para... Foi falha minha também, no início, de não investigar aquilo dali. Eu falei assim, gente, por que não está constando essa assinatura na base de dados da INSS? A empresa que assinou, como que está? Entendi. Também, hoje eu faço essa análise. Depois desse aprendizado, eu faço essa análise. Hoje Isso foi um perrengue, professor? Foi um perrengue. Foi um perrengue, foi uma vergonha, foi tudo. Porque o juiz não sabe se o advogado está ou não envolvido nisso. Se você está em conluio ou não, né? Ele sabia ou não? E nesse caso, esse juiz já te conhecia ou não? Já, até que ele já tinha uma já sabia que você era uma pessoa limpinha, razoavelmente honesta, não tinha uma fichinha corrida, tem nada disso. Lá com o réu primário ainda, estava tudo bem, né? Então... E tive outros casos disso, de contrato, da pessoa mesmo falar que levar uma pessoa e falar assim, não, eu fiz o contrato só para ajudar ele a aposentar. Teve um caso que foi tão gritante em audiência que eu pedi a palavra, excelência, pela ordem, só gostaria de explicar que eu estou tomando conhecimento dos fatos agora. Não tinha conhecimento, eu queria que registrasse isso. Então, assim, são perrengues da advocacia, não é só flores, fala assim, não, tá tudo bonitinho, vai na INSS, hoje você pega... lá a senha, vai no portal meu INSS, dá entrada, espera a concessão, tudo online do seu escritório, você faz um network na internet, nos limites do provimento da OAB, você está tudo certinho, hoje você está dentro do seu escritório no conforto, só que você tem que se atentar que tem os perrengues também, assim como todas as áreas do direito, você vai ter os perrengues, e na advocacia previdenciária eu posso falar isso com bastante firmeza, que tem perrengue, falta perrengue. Tem, eu passei perrengue com a falta de dinheiro no início de carreira. Que é o comum da gente, né? Que é o comum, com me deparar com confissão de crime em audiência. Em plena audiência, né? Por isso que é bom ter um advogado criminalista, alguém que entende não é verdade. Então, fazendo jabá aqui. Professor, me fala um pouquinho do seu livro que você falou. Queria que você tem um livro escrito, é isso? Está escrevendo? Tem um Como livro, é que tá? Não, já tem um livro que foi a tese, a dissertação do meu mestrado. Eu publiquei. Você transformou ele em um livro, que é a proteção do trabalhador rural no âmbito no Brasil. Uhum. E esse livro a gente traz estatística, a gente traz
estudos sobre o trabalhador rural, como que o benefício ele muda a vida do trabalhador do campo, como Entendi. que isso também gira a economia. Faço análise da escravidão, a herança da escravidão para o trabalhador rural, então a gente faz... Muito interessante isso. Inclusive a gente podia depois trabalhar um pouquinho disso, falar sobre essas questões, porque são questões atuais hoje. São pautas atuais inclusivas, que inclusive é um objetivo disso. Direito hoje, inclusão, não é direito, né? Então, falar de direito, acessibilidade, inclusão, proteção social, justiça social são temas relevantes que a gente não debatia tanto, com tanta profundidade há muitos anos. Por exemplo, quando eu me formei, a gente não falava muito disso quando você se formou. Hoje a gente fala disso, né? É interessante que essas vozes, que o campo jurídico tenha trazido essas vozes aqui para dentro e instrumentalizado isso como direitos, não é verdade? Isso. Professor, então, o seu livro tem disposição para aquisição? Como é que é isso? Tem, depois eu posso mandar o link para colocar na divulgação com o podcast, na Amazon tem. Estou escrevendo outro. Muito bom. Estou escrevendo... Já tem título mais provisório, mais ou menos? Alguma coisa ainda? Não quer dar spoiler? O título ainda não, mas eu estou falando sobre a inteligência artificial. É um livro destinado para a advocacia. Muito interessante. Mas no âmbito do direito previdenciário ou a inteligência artificial na advocacia? Ticiano, eu só sei falar de previdenciário. Não é verdade? Maravilhoso, professor. Muito bom. Vamos fazer esse lançamento aqui na faculdade, pode ser? Pode ser, fechado. Vamos, a gente combina isso daqui depois pra gente fazer esse lançamento aqui na faculdade. Para finalizar de verdade agora, antes dos agradecimentos, eu queria que você, se você puder, me dá aí uma sugestão para a nossa audiência do que você tem visto ou o que você tem lido de coisas que não são jurídicas, né, para eles. Dica de livro, de filme, se é que você assiste alguma coisa que você acha boa, para que eles possam acessar, se eles quiserem. Para a audiência no geral? Audiência no geral. Olha, para mim, eu tenho feito muito, eu tô tirando foto. Um hobby bem? Você um hobby, tô tirando foto, comprei máquina fotográfica e tô tirando foto. Já fez curso de fotografia ou ainda não? Fiz curso de fotografia. Que maravilha! Aí, tô indo, assim, buscar... É um hobby. Eu tô lendo, eu costumo ler, fazer algumas leituras aleatórias fora do direito. É isso que eu ia perguntar. Fora do direito. Aí eu tô lendo sobre antropologia, sociologia, para agregar sobre IA. Aí eu consigo... Isso a minha mente tá abrindo cada vez mais. Alguma série, algum livro específico para indicar ou não? É que te vem agora na cabeça nada? Não, que me vem na cabeça não. Ótimo. Eu tô muito focado em IA, marketing, então... Tá muito bom, que foco bom é esse? Se eu indicar vai ser um desse, então... Entendi. Tá ótimo. Professor Valber, professor da casa, eu quero te agradecer muito a disponibilidade, nosso segundo convidado aqui para o nosso podcast, e dizer que a gente vai ter outros encontros aqui dentro, né? Mas você está sendo nosso segundo professor dentro dessa primeira temporada, que é o nosso objetivo. A gente agradece muito a sua presença, agradece a presença das pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, né, que nos acompanhem nas plataformas. Hoje nós estamos à disposição no YouTube, né, para visualmente, estamos também no Spotify e em breve nós vamos ampliar esse leque em outros ouvidores de podcasts e outras plataformas digitais nesse sentido. Muito obrigado, professor. Também agradeço e você sabe que eu estou sempre à disposição da FDCI, que não é minha casa, é a nossa casa. É a nossa casa. É a nossa casa. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente termina então o nosso Entre Direitos, o segundo episódio Entre Direitos. Lembrando que essa produção é do estúdio Lex Media, que é da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim.